Olha, a gama tá grandão agora. Acho que ele entrou no computador. Vamos fechar os áudios, né? Vocês estão vendo aí? Gabi, já está gravando. Quando você quiser começar, pode começar. Já está ok. Bom, boa noite. Meu nome é Gabriela, sou residente de hepatologia da Unifesp e hoje eu vou apresentar um caso clínico super interessante. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá ótimo. Bom, a primeira consulta dessa paciente foi em janeiro de 2018. É uma paciente do sexo feminino, de 66 anos, natural de Minas Gerais, procedente de São Paulo há 55 anos, aposentada e trabalhava como cozinheira. A queixa principal dela é icterícia em doença de Graves. De história, essa paciente foi encaminhada do ambulatório da endocrinologia após alta hospitalar devido à crise tireotóxica por doença de Graves e uma IC descompensada. Essa paciente que refere que até 2015 ela era rígida quando começou um quadro de perda ponderal, 40 quilos em 7 meses, associado a tremor de extremidades, fadiga, icterícia e diarreia. Na ocasião, ela procurou atendimento médico, porém não teve seguimento. E aí, em março e em setembro de 2017, ela apresentou novamente um quadro de crise tireotóxica, evidenciada por tremor de extremidades, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia, além de dor em hipocôndrio direito, icterícia e prurido principalmente em dorso. Associada ao quadro, apresentava ainda dispneia em repouso e anasarca devido à insuficiência cardíaca descompensada. Na primeira internação de março, ela ainda apresentava precordialgia aos esforços. Nessa primeira consulta, em janeiro de 2018, de antecedentes pessoais, ela era hipertensa, com diagnóstico há 10 anos, tratava há 3 anos. Tinha uma história de artrose, com prótese em quadril, à esquerda, em março de 2016, joelho, tornozelo e ombros. O hipertenso, como eu já falei, tinha uma história de FA, teve um episódio em 2017 durante a internação e tinha doença do refluxo. Tinha uma história de CAT em setembro de 2016 no hospital aqui de São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Esse CAT sem alterações, porém isso tudo é SIC. Uma história de hipertensão pulmonar tipo 2, também evidenciada nessa internação de 2017, nas duas internações. Tinha catarata em ambos os olhos, glaucoma, uma história de uma colonoscopia há 4 anos, com necessidade de repetir o exame, porém a paciente não sabia dizer o porquê. De cirurgias prévias, tinha uma cesárea e é tabagista, né? 15 anos março, nega história de etilismo. Estava em uso de losartana, 50 mg de 12 em 12, atenolol, furosemida 40 2 vezes ao dia, metimazol 20 mg dia, tá? Iniciou em março de 2017, e prednisona de 10 mg. De antecedentes familiares, ela negava a história de hepatopatias ou tireoidopatias. E aí, saindo um pouquinho dessa primeira consulta de janeiro de 2018, eu vou voltar um pouquinho para a internação dela, tá? Lembrando que isso é uma revisão de prontuário. E em 2017, eu só tenho o relato do exame físico da segunda internação, que foi em setembro. Nesse exame físico, a paciente estava em bom estado geral, porém descorada, uma cruz, ictérica, 2 cruzes e tinha tremor de extremidade. Ao exame físico, mais nada que chamasse atenção, só o abdômen com uma cicatriz cirúrgica prévia e tinha uma difícil palpação para a gente detectar se tinha visceromegalias ou não devido a retrações. E, além disso, ela tinha um edema de membros inferiores, uma cruz em 4. Lembrando que isso é na internação.
E aí, falando um pouquinho sobre os exames laboratoriais de 2017, na primeira internação, que foi em março, chamava atenção uma anemia normonormo, 10,4 de hemoglobina, plaquetas de 143 mil, bilirrubina total de 7,84 às custas de direta, uma albumina de 3, TGO de 61 para 40, uma TGP normal, fosfatase de 316 para 105, uma gama-GT de 159 para 60, tinha um BNP aumentado de 8.600 e um TAP de 48% com INR de 1,69. Já no dia 23/3, esse já é o exame de alta dela da primeira internação. Mantinha anemia, tá? Chamava atenção que ela já não tinha mais plaquetopenia, a bilirrubina já tinha caído de 7 para 3, 3,5, também às custas direta, a albumina um pouco mais aumentada de 3,5, TGO de 46 para 41, mantendo uma fosfatase elevada de 230 para 105 e uma gama-GT de 170. E aqui ela recebeu alta, na primeira internação. E aí a gente pula um pouquinho mais para frente, para setembro, que é a segunda internação dela. Nessa segunda internação, há um relato que ela tinha ficado um mês sem usar o tapazol. Tá? E aí, novamente, anemia, plaquetopenia de novo, de 121 mil. Chamava atenção um potássio de 2,5 na internação, esse é o exame da internação mesmo dela. Uma bile novamente aumentada, mais aumentada que na primeira internação, de 13,6 às custas de direta, albumina de 3, TGO de 52 para 32, fosfatase de 247 para 105 e gama-GT de 106 para 40. Novamente um TAP de 47% com INR de 1,73. E aí, na alta de setembro, a bile já estava em queda novamente, de 6,13 às custas de direta, mantendo fosfatase alcalina elevada, 205, gama-GT de 164, e o TAP ali recuperando 67%, com 1,29 de INR. Aqui no canto direito, eu só coloquei aqui para ilustrar, esse exame aqui é entre as internações, em maio de 2017. E aí chama a atenção que, nessa ocasião, as transaminases entre as internações eram normais, a bile ficou normal, e eu só tenho uma gama-GT de 109. Eu não tenho fosfatase alcalina nessa ocasião. Ainda lá em 2017, esses quadros de cima são ainda da primeira internação, sorologias, né? B e C, não reagentes, tá? Só um anti-HBS reagente, tinha um FAN negativo, um músculo liso não reagente, e chama atenção um antimitocôndria 1 para 320. O TSH bem suprimido, menor que 0,05, um T4 livre aumentado de 3,55 e o antitrab maior do que 40. O valor de referência era 1,22. Na segunda internação de setembro, também um TSH bem suprimido, T4 livre bem aumentado, lembrando que ela tinha ficado um mês sem o tapazol, IgG e IgM normais, novamente um FAN negativo, tá? Ferro, transferrina normais, uma vitamina D baixa e uma B12 elevada. De exames de imagem, a gente tinha um eco da primeira internação, com uma fração de ejeção de 59%, um átrio esquerdo com dimensão aumentada em grau moderado, átrio direito também de dimensão aumentada, ventrículo direito dilatado, uma PSAP de 43. E aí esse eco foi repetido na segunda internação, com átrio esquerdo com dimensão aumentada em grau importante, o outro era moderado, mantendo o aumento do átrio direito, ventrículo direito dilatado e mantendo uma PSAP de 43. Tinha uma TC de tórax da primeira internação, com derrame pleural bilateral, de pequeno volume à esquerda e de pequena moderada à direita, com atelectasia, e tinha um mínimo espessamento dos septos nas bases
pulmonares, inferindo o grau de congestão pulmonar, já evidenciava uma tireoide heterogênea e edema de partes moles. Tinha ultrassom de tireoide apenas na primeira internação, tá? Uma tireoide de dimensões aumentadas, difusamente heterogênea, com 4 nódulos no lobo esquerdo, bem delimitados e sem fluxo. No terço superior, tinha um nódulo de 1 centímetro. No terço superior, um nódulo sólido cístico isoecogênico de 1,6. No terço médio, já tinha um nódulo hiperecogênico, era o único hiperecogênico, medindo 2,3, era o maior, tá? E no terço inferior, um outro nódulo isoecogênico de 1,4. Concluindo, era uma tireoide de dimensões aumentada e fluxo aumentado, nódulos tireoidianos no lobo esquerdo. Foi realizado um PAF de 3 desses nódulos, tá? E aí, nesse maior nódulo, na biópsia, foi evidenciada uma lesão folicular de padrão oncocítico. E no sistema Bethesda, atípico, uma atipia de significado indeterminado. Os outros nódulos eram foliculares benignos. E aí, diante disso, optaram por novo PAF em 3 meses, mas ele só foi realizado após 1 ano. E aí, aquele nódulo que tinha atipia, na verdade, era um nódulo folicular benigno. De mais imagem, primeira internação, a gente tinha um ultrassom de abdômen superior, tá? Com exame sem alterações, um fígado normal, uma porta normal, sem esplenomegalia, ausência de ascite. E esse exame foi repetido na segunda internação, chamando a atenção apenas para uma ascite moderada, tá? E ele ainda evidenciou um derrame pleural à direita, mas o fígado normal. E aí foi realizado também nessa segunda internação, diante desse quadro de icterícia, uma colangiorressonância, e esse laudo é verbal, sem alterações de vias biliares, não havia dilatação de vias biliares, tá? Apenas líquido livre na cavidade peritoneal em pequena quantidade. Tinha uma endoscopia também, normal, tá? Que tinha aquela história da plaquetopenia, enfim, sem varizes. E aí, só para falar um pouquinho das internações, né? Nessa primeira internação ela teve uma melhora clínica e laboratorial, né? Laboratorial, como eu já falei previamente, após o uso de diuréticos e iniciado o tapazol. Ela recebeu alta furosemida, com tapazol 20 mg dia, atenolol e losartano. Na segunda internação, como eu falei, ela tinha ficado 1 mês sem utilizar o tapazol, utilizou novamente diurético venoso na internação, tapazol, prednisona, tá? Com uma boa evolução clínica e melhora dos exames laboratoriais. Já recebeu alta em desmame de prednisona, em uso de tapazol, furosemida e com uma programação de tireoidectomia. Resumindo, é uma paciente feminina de 66 anos, com 2 internações em 6 meses por IC descompensada e doença de Graves. Teve icterícia nas 2 internações, com elevação de enzimas canaliculares, hipoalbuminemia, alargamento do INR, porém em melhora. Sem estigmas de hepatopatia crônica, exames de imagem sem sinais de hepatopatia, sem dilatação de vias biliares. Um FAN negativo, IgM normal, porém um antimitocôndria 1/320. Alguém tem alguma hipótese diagnóstica? Caso legal, hein, Gabi? Caso super interessante. Alguém quer começar a comentar? Ô, Gabi, ela internou em crise tireotóxica ou Internou em não? crise tireotóxica as 2 vezes, tá? Além disso, além da crise tireotóxica, ela estava nasarcada, tinha essa história de dispneia ao repouso, então ela tinha uma IC, né? Mas ela tinha assim, o quadro clássico de crise tireotóxica. Eu só não tenho informação enfim, outras informações eu infelizmente não tenho, porque isso já é do prontuário mais antigo. Mas tudo que eu consegui pegar realmente uma crise tireotóxica de livro, Fernando.
As internações não foram devidas à icterícia. A icterícia fazia parte do todo. Fazia parte do corpo, exato. Gabi, ela apresentava a icterícia junto com a crise tireotóxica. Ela não teve história anterior, a icterícia não veio depois do uso dos medicamentos. Não, doutora. Veio junto mesmo com o quadro. Isso, e na verdade, a icterícia foi exatamente nas 2 internações, né? Quando ela estava super descompensada. Eu até mostrei, deixa eu voltar aqui um pouquinho, naquele quadro dos exames. O AMA positivo dela foi em março. Eu queria ver a bioquímica dela de março. Ó, tá toda aqui. De março eu tenho o de internação e o de alta, tá? E aí eu coloquei aqui na lateral direita que nesse intervalo que ela estava, digamos assim, mais compensada, que ela estava usando tapazol, a furosemida, A icterícia vai embora. Exato. Tá bom. E aí, gente, a icterícia faz parte da crise tireotóxica, just it? Poderia ser uma alteração hepática mesmo pelo hipertireoidismo ou até pela insuficiência cardíaca que ela tem também, que ela está descompensada da doença cardíaca também, né? Agora, o que confunde é esse anticorpo positivo. Esse AMA positivo, E aí, doutora eu acho um pouquinho difícil, né? Porque parece que a alteração predominante é colestase, então a bilirrubina às custas de direta, com um predomínio de aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. As vias biliares extrahepáticas não estão comprometidas. Pensar em acometimento das vias biliares intrahepáticas. Poderia ser lesão hepática induzida por droga, poderia estar associado à própria doença tiroidiana, podia ser uma hepatopatia congestiva ou uma doença hepática de outra etiologia, todas aquelas, né? Colangite esclerosante, colangite biliar primária. Mas para levar adiante a investigação desse antimitocôndria, eu sugeriria compensar o quadro cardíaco e tiroidiano antes de pensar em biopsiar, para ver se sobra alterações hepáticas, se for possível. Eu concordo, mas vamos ouvir mais opiniões. Ed, quer opinar? Eu também concordo com tudo que foi dito de Fernanda, de Janaína, de Elza, de todo mundo. Agora, eu acho que talvez tenha 2 doenças. Tem a icterícia por conta da doença tiroidiana, da crise tireotóxica, mas também esse antimitocôndria, a gente 1 para 320, a gente não pode descartar ele assim facilmente. Talvez tenha uma associação de doenças. Tem uma doença tiroidiana e tenha uma colangite biliar primária. E aí talvez só a biópsia que vá... Era isso que eu ia perguntar para a doutora Maria Lúcia, se esse antimitocôndria ela valorizaria. Eu acho ele sozinho, assim, difícil da gente valorizar para um diagnóstico CBP. Ele precisa ser complementado com outras coisas, né? Até porque numa crise tireotóxica tem um catabolismo super importante, então, eventualmente, ela pode até, de repente, fazer algum autoanticorpo transitório. Mas eu ficaria de olho nisso. Ela não tem uma sintomatologia típica de CBP, e o que nos leva a pensar mais que é decorrente da doença de base é que ela ficou muito normal com o tratamento da tireoide, né? A hora que ela compensou, aquele quadrinho ali do lado que a Gabi mostrou, ela estava bastante normal, né? Então, acho que a hipótese que veio em primeiro lugar é uma alteração hepática decorrente da disfunção tiroidiana associada à insuficiência cardíaca congestiva e, como um diagnóstico diferencial, eventualmente, uma CBP.
Eu concordo com o que a Lúcia falou, mas só vou fazer uma observação, Lúcia, que naquele quadrinho azul dos exames normais, a gente não tem a fosfatase alcalina dali. E a gama-GT estava em 100 e pouco. A gente não sabe se, por acaso, a fosfatase dela também ainda continuava elevada e se só a bilirrubina baixou. Né? Se ela teria realmente, será que teriam duas doenças que só piorou na crise tireotóxica, né? É verdade, ela normalizou uma TGO que ela tinha alterada, ela normalizou bile, baixou um pouco o gama-GT, né? Mas nós não temos a fosfatase, tem razão. Mas eu não sei se a gama-GT normalmente é a última a normalizar, eu não sei se haveria tempo, aí a fosfatase alcalina é importante, mas a gama-GT pode ser que ainda, se ela continuasse tomando o tapazol... Sim, pode ser por outra coisa, mas eu digo que quando a gente fala assim, normalizou tudinho, a gente não tem esse dado tão fiel por não ter a fosfatase, né? Desse período, dessa fase. E lembrando que a icterícia inexplicável é um dos critérios que conta do diagnóstico de tempestade tireoidiana também. Não ouvi o que você falou, Thaís? Fala de novo. Icterícia inexplicável é um dos critérios diagnósticos que contam no score de tempestade tireoidiana. Assim, pode ser certo também. O nosso especialista em doenças sistêmicas, professor André Sagão. Na verdade, esse caso, eu acho que também muito interessante, doutor Eduardo, porque ficam várias perguntas que a gente vai tentar encontrar respostas daqui a pouco com Gabi e com Elze, né? Essa paciente, sabidamente, ela, como a Thaís falou, ela fez uma crise tireotóxica e tem um índice chamado índice, que é o score de Bush, né, que estratifica esses pacientes são só variáveis clínicas, né? E a presença de icterícia desses pacientes leva 20 pontos, né? Então, quando você estratifica esses pacientes, eles têm 45 pontos ou mais nessas variáveis que são todas clínicas, fica muito claro o diagnóstico da crise tireotóxica, que é um diagnóstico eminentemente clínico. E a gente observa que na primeira internação e na segunda internação, ela tem uma descompensação muito franca do hipertiroidismo, ela está em crise tireotóxica de fato, e obviamente a etiologia, apesar dessa glândula ser multinodular, é doença de Graves, né? A gente não espera tanto nódulo nos bócios de Graves, porque é um bócio difuso, homogêneo, mas a gente pode dizer que é Graves porque ela tem um TRAB com um título muito alto, acima de 1/40, né? Então ela faz uma doença de Graves aí com descompensação franca, e nessa forma grave de crise tireotóxica, ela poderia justificar aquelas alterações, né, das enzimas hepáticas e, consequentemente, inclusive da icterícia. E quando a icterícia está presente, esse sinal clínico, e obviamente confirmado por laboratório, caracteriza um critério de mau prognóstico desses pacientes com tempestade tireoidiana. E a paciente acabou saindo bem, né, compensou até de um modo muito satisfatório aí o quadro clínico. Então, será que essas alterações hepáticas, elas são secundárias, né, ao hipertireoidismo em crise tireotóxica, né, e poderia justificar plenamente tudo isso, atrelado à piora de uma insuficiência cardíaca, porque me parece que essa insuficiência cardíaca não é só de alto débito, ela tem uma hipertensão pulmonar, ela tem aumento de câmaras cardíacas, né, não sei como é que está hoje, mas parece que isso só foi piorado pela descompensação da crise tireotóxica. Então, por tantos motivos, né, seja pela doença tireoidiana, seja pela descompensação cardíaca, ela faria essas alterações laboratoriais dos testes hepáticos e compensaria depois, né, à medida que ela foi melhorando clinicamente. E a outra possibilidade é essa que a gente está pensando. Será que aí tem uma doença hepática autoimune, né, uma doença colestática com AMA de 1/320? Será que isto é, né, de fato, uma CBP? Né? E aí, obviamente, a Elze vai mostrar essa relação de CBP com doença autoimune da tireoide, né? E as surpresas virão daqui a pouco, se é ou não é, ou se tudo está dentro de um pacote só. E só para dificultar um pouquinho mais o nosso raciocínio, uma coisa que às vezes a gente olha as enzimas, né? Mas é uma senhora de 66 anos, eu não sei se ela tinha alguma densitometria e tudo mais. Eu vi uma vitamina D bem baixa, e uma coisa para a gente sempre lembrar é pensar em que a fosfatase alcalina ela pode estar aumentada por outros motivos
por exemplo, aumento de fosfatase alcalina às custas de fração óssea, né? Então, às vezes, a gente pode ter aí uma sobreposição de outros fatores que vão atrapalhar, deixar mais nebuloso ainda o nosso raciocínio. Ela pode ter uma doença óssea associada com perda de massa óssea, por exemplo, contribuindo para esse aumento da fosfatase alcalina, né? Então, só para a gente lembrar que, às vezes, isso também pode atrapalhar o nosso raciocínio. Patrícia, e a Gabi mostrou, inclusive, ela tem uma doença, uma osteoporose, já com prótese de quadril, inclusive. Tá, eu perdi o começo. Doença, tá. Ela tem doença óssea, assim, aí, bem documentada. Tem sim, doutora. Ok. Gabi, que fez a revisão do prontuário, ficou com alguma dúvida que a gente não discutiu, de coisas que você achou importante? Não, doutor, eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei, na verdade, com um pouquinho mais de dúvida em algumas coisas, assim, porque eu tive dificuldade de conseguir pegar as coisas dela da parte na verdade, da endócrino, porque eu não tenho tudo relatado, porque era prontuário antigo. Mas eu me comuniquei com o pessoal de lá, residente, então algumas coisas eu consegui pegar. Mas é basicamente isso mesmo. Gabi, em algum momento tu falaste que ela fez hipocalemia, né? De 2 e pouco de potássio? Fez hipocalemia na segunda internação, no primeiro dia, ela fez 2,5 de potássio, doutor. Que é uma coisa que é relativamente comum na tempestade tiroidiana, né? Eles até caracterizam um quadro que eles chamam de paralisia periódica hipopotassêmica, potássios muito baixos, né? Que fazem plegia, né? Isso faz parte do quadro metabólico desses pacientes com tempestade tiroidiana. Ela chegou a fazer um potássio de 2 e pouco, né? Isso, 2,5. 2,5. Vamos em frente? Vamos lá. Bom, e aí, nessa segunda internação, devido a toda essa história, né, segunda vez, esse padrão de icterícia, elevação de enzimas canaliculares, a gente optou por biopsiar. E aí eu estou aqui com as imagens. O Caio está aí? Posso falar já. Opa, Caio, então com você mesmo. Então, em relação à biópsia, é uma biópsia que não é muito representativa, tá? Ela tem até uma espessura, né? O diâmetro dela é muito fino, então isso já prejudica a avaliação nossa. Eu deixei aí uma visão mais panorâmica para vocês terem ideia de como está a biópsia. Então, além dela estar bem fragmentada, ela é pouco representativa. Em relação à reticulina, né, que é a primeira coloração que a gente vê, eu deixei ela para mostrar que a gente não identifica nada de doença crônica de base ali, tá? Então, a gente não vê fibrose portal, tá? Pode passar, Gabriel. Olhando a estrutura portal, né, a primeira figura aqui, a gente não vê nada no espaço porta, tá? Então, é um espaço porta tranquilo. A tríade portal, ela está preservada, tá? Não vejo nenhuma reação ductular, não vejo nenhum processo inflamatório, nenhum infiltrado linfocitário ali, nem atividade de interface, tá? Então, em relação à estrutura portal, está tranquilo. O que chama atenção é o parênquima, tá? A gente vê já a lâmina é um pouco mais antiga, né? Por isso que a gente vê que ela está um pouquinho mais descorada, porque não deu tempo de corar. Mas o que chama atenção? A gente vê no parênquima umas áreas de um aspecto mais amarelado, não sei se vocês conseguem ver, tá? Então, isso é retenção do pigmento biliar, tá? Então, a gente está vendo essa colestase tanto citoplasmática, né, citoplasma de hepatócitos, quanto no polo canalicular. Pode passar. Acho que tem mais uma, né? Então, aqui é só para ilustrar. A gente vê um ducto biliar mesmo e o plug biliar dentro do canalículo, tá? Então, é uma biópsia que a gente não tem quase nada de espaço-porta, né? De contagem, a gente identificou só 3, e desses 3 são espaços-portas incompletos, então a gente não tem uma amostragem boa, né? Para identificar se tem uma doença biliar associada. Né, a gente tem uma quantidade pequena, e essa quantidade pequena, ela já é incompleta, e aqui o que chama atenção é o parênquima, né, por isso que a gente deixou como uma colestase intracitoplasmática e canalicular. E você, vendo a história, você associaria isso à descompensação? Eu pensaria mais na tireotoxicidade mesmo.
Caio, não tem sinais de congestão, né, nesse parênquima. Nada. Tá. Nem reflexo de uma IC descompensada, nada. Uhum. Nenhuma CBP, nada do tipo também, né? Além da amostragem ser pequena. Mas ali nesses 3 espaço-porta não sugeriu nada. Ou seja, dos nossos 3 critérios, nós temos uma colestase, né? Bioquímica, temos um anticorpo antimitocôndria e não temos uma biópsia característica de CBP. Ao mesmo tempo, uma paciente com uma crise tireotóxica, que poderia justificar o aumento dessas enzimas canaliculares, e essa biópsia também poderia ser simplesmente dessa crise tireotóxica. Então, ele é um caso difícil mesmo, é para a gente discutir junto, raciocinar junto, e ver o que a gente tem na literatura aí para ver como a gente pode realmente seguir. E é bom lembrar que até os achados da biópsia, quando normalmente a gente tem uma crise tireotóxica, normalmente a gente vê mais achados consequentes a uma hipóxia, né? Então a gente vê mais uma hipóxia perivenular, que pode ter até uma necrose centrolobular, né? A gente espera mais isso, né? Principalmente por causa do déficit de oxigênio, né? Mas a gente pode também ter injúria canalicular, né? Pode ter um padrão até dessa colestase, né, intraparenquimatosa, que é o que a gente está vendo no caso. Tá? Essa colestase vai ficar altamente subjúdice, né, Elzinha? Porque ela melhora muito fácil a hora que você cuida da doença de base da paciente, né? Então fica difícil de... Se em algum momento a gente vai ter outro exame fora aquele, que a gente tenha e se a gente vai ter um outro anticorpo antimitocôndria para frente. Não sei se a Gabi vai... Correto. Posso prosseguir, então? Por favor. Vamos lá. Bom, então, voltando agora sim para a nossa primeira consulta, lá em janeiro de 2018, depois dessa retrospectiva, né? Ao exame físico, a paciente estava bastante emagrecida, tinha uma tireoide palpável, endurecida, de volume aumentado, como eu já falei previamente, sem estigmas de hepatopatia, mas nada digno de nota, tá? O laboratório do final do ano de 2017, já alguns meses depois da internação, temos transaminases normais, bilirrubina normal novamente, uma fosfatase mantendo-se elevada praticamente 3 vezes, 304, gama-GT mantendo elevada de 104 para 40, o TAP, enfim, chegou a 40 e poucos por cento, foi para 98%, INR de 1,01%. A albumina também, que era baixa, chegou a 3, estava em 4,2%. Plaquetas normais, porém mantendo o TSH bastante suprimido e um T4 livre aumentado. O FAN, que a gente conseguiu, que ela já veio trazendo para a gente, era negativo novamente. E aí, na evolução de 2018, né, ela tem umas 3 ou 4 consultas conosco. A única queixa que ela tinha era palpitações ainda. Pela endócrino, foi optado por tratamento medicamentoso na ocasião, porque quando ela recebeu alta, tinha realmente a indicação de tireoidectomia, porém ficaram só com tratamento medicamentoso com tapazol. Como eu já falei, aquele bócio multinodular, eles fizeram aquele PAF daquele nódulo com atipia, porém, repetido em 2018, era um nódulo folicular benigno apenas, e ela estava em uso de hidrocloro, amlodipina, enalapril, mantendo o diurético furosemida uma vez ao dia e o tapazol 20 mg dia. A nossa conduta nesse momento foi expectante, tá? E aí, trazendo os exames laboratoriais de 2018, tem um de maio, um de agosto e um do final do ano de 2018. De maio, ela mantém ainda uma anemia, que era de 10, agora está em 11,5, plaquetas normais, transaminases normais,
fosfatase de 249, gama GT de 95, BID normal, TSH e T4 livre, TSH bem suprimido, 0,005 e um T4 livre de 3,73. Em agosto, mantemos fosfatase elevada, a gama GT já mais baixa, temos uma nova albumina de 4,8, temos um IgM e um IgG dentro da normalidade, e no final do ano, o que chama atenção só é um leuco um pouquinho aumentado, a fosfatase mantendo-se elevada, porém mais baixa, a gama GT de 48 quase na normalidade, e o TSH ainda baixo, o T4 livre aumentado. E aí ela traz novamente um FAN negativo. E a gente não tem outro AMA. Não temos. Uma coisa que eu ia falar um pouquinho mais para o final, doutora, a gente insistiu muito com AMA. Até conversei com médicos que atenderam ela bastante, viram bastante ela no consultório, tentaram várias vezes esse antimitocôndria, porém sem sucesso. Então, isso é uma coisa que a gente realmente não conseguiu realizar, infelizmente. E a fração óssea dessa fosfatase alcalina também não, né? Não temos, também não temos. A evolução de 2019 das consultas, ela estava usando o tapazol já em doses decrescentes, 10 mg dia, porém tinha uma história de uma má adesão ao tratamento, tá? Ela não apresentou novas crises tireotóxicas. Em uma consulta, ela se queixou de prurido, tá? Mas nunca mais icterícia, mas porém, em 2019, em uma consulta, ela teve essa queixa de prurido. E aí, em julho de 2019, ela fez a iodoterapia, tá? Suspenso o tapazol, e aí o TSH, na verdade, após a iodoterapia, iniciaram a levotiroxina, 75 microgramas dia. Então, suspenso o tapazol, e aí ela teve um hipotireoidismo pós a iodoterapia, por isso iniciada a levotiroxina. E aí chama a atenção que em 2019, diante de todo aquele quadro de IC, de aumento das câmaras cardíacas, enfim, ela foi encaminhada para o Hospital Dante Pazanese, aqui de São Paulo, que é um hospital referência de cardiologia, e aí eu tenho um relato, isso está anexado ao prontuário dela, carimbado pelo médico cardiologista do Dante Pazanese, sendo afastado em definitivo qualquer miocardiopatia. Paciente portador apenas de hipertensão. E aí ela recebeu alta do serviço do Dante Pazanese. Então, todas as alterações de aumento de câmaras, enfim, foi atribuída ao hipertireoidismo descompensado. Uma insuficiência cardíaca de alto débito pelo hipertireoidismo. Exato, doutor, porque, inclusive, realmente está anexado no prontuário dela, em 2019, esse relato aí do Dante Pazanese, que realmente foi afastado de qualquer miocardiopatia. Então, realmente parece ter sido uma IC realmente de alto débito, tudo relacionado à crise tireotóxica. Ô, Gabi, essas elevações de canaliculares ao longo desse período coincidiu com o tempo de uso do tapazol também? Sim, doutor. Na verdade, desde que ela iniciou, né, antes, na verdade, dela iniciar o tapazol, lá na primeira internação, ela já tinha elevação das canaliculares, e aí, com o uso do tapazol, mesmo utilizando, ela manteve aquela fosfatase e gama-GT elevadas, e aí, quando ela fez a iodoterapia, né, suspendeu agora o tapazol, entrou em hipotireoidismo, começou a levotiroxina, a gente vai ver que ainda ela tem uma elevação de fosfatase. Perfeito. Só que agora, mais para frente, a gente vai ver que ela vem reduzindo. Não chega à normalidade, mas reduziu perto dos 300 e tanto que ela tinha previamente de fosfatase. Posso continuar? O Dante mandou só o laudo ou mandou um eco junto? A gente tem um eco normal depois? Só um laudo, doutor. Só um laudo. Mesmo a pressão da artéria pulmonar, tudo, nós não sabemos como evoluiu.
Não, não sabemos mais. Como eu falei, a gente, no nosso sistema, a gente só tem 2 ecos, que é da internação de março de 2017 e setembro. Depois disso, não tem mais nenhum eco. Mas ela deve ter feito lá, né? Deve ter feito o novo eco. Ela falou que fez um CAT lá, não foi? Não, o CAT foi em 2016. Foi antes das internações, doutora. Tá. Ela tinha uma queixa de precordialgia. Bom, os exames laboratoriais de 2019, em fevereiro, ela não tinha realizado ainda a iodoterapia, então o TSH dela estava normalizado, tá? Mas o T4 livre baixo. Em maio de 2019, ela ainda não tinha, ela ainda estava em uso de tapazol, transaminases normais, uma fosfatase de 202, gama-GT de 51, bile normal, TAP de 95%, albumina de 4,1 e um TSH bem suprimido. Temos outro FAM negativo, tá? E aí, já em outubro de 2019, já tinha realizado a iodoterapia, estava sem tapazol, já estava em uso de levotiroxina. A fosfatase foi para 112, lembrando que é 105, né, o nosso valor de referência. Gama-GT normalizou. Restante, todo normal, exceto o TSH, que aumentou, né, e o T4 livre abaixo do nível de normalidade. Nessa ocasião, a gente realizou o ultrassom de abdômen superior, exame normal. Posso continuar? Vamos lá. E aí, agora, em 2020, né, na pandemia, ela só teve uma consulta esse ano, que foi agora em julho, devido à pandemia. É importante ressaltar que do início do tratamento, né, lá na internação de 2017 para os dias atuais, ela aumentou 10 quilos, tá? Estava em uso nessa última consulta de levotiroxina 50 microgramas dia. A furosemia dela mantém desde 2017, 40 miligramas dia. O salbutamol e já mantendo o restante que ela já utilizava, né, para medicações para hipertensão. Ela só tinha umas queixas dispépticas, com vômitos, tinha sibilância, tá? O exame físico, ela tinha sibilos bilaterais. Então, foi optado por solicitar uma endoscopia agora na última consulta, foi encaminhada para pneuma, ela tinha aquela história de hipertensão pulmonar, uma PSAP aumentada, iniciamos IBP, procinético e... Só para falar sobre os exames laboratoriais, né, de 2020, temos um de março, com 113 de fosfatase, e um agora, que foi da consulta, de 108 para 105. Bem perto da normalidade, porém ainda elevado. Gama-GT mantendo-se elevada, e o restante todo dentro da normalidade, inclusive os hormônios tireoidianos, TSH normal e T4 livre também normal. Temos uma alfa-feto normal também. Realizamos outro ultrassom agora em 2020, apenas um fígado heterogêneo, restante todo normal, tá? E aí, nessa última consulta, infelizmente, como eu falei, não conseguimos realizar um novo AMA, porém, devido a essa manutenção da fosfatase elevada, apesar de estar em queda, e já com o TSH e T4 livre normais, foi optado por iniciar o Ursacol na dose de 14,2 miligramas por quilo dia, e aí com retorno daqui a 4 meses. Ela deve retornar agora em outubro. Eita, não concordo. Eu também não. Não concordo. Nem eu. Também não. Também não, porque na verdade agora que ela estava bem, né? Nossa, 108 de fosfatase alcalina, não dá nem para falar que é uma fosfatase alcalina elevada. Para quem tem os ossos esfarelando, né? Tá bom demais. Tá bom demais. Porque a ideia... Que eu não entendi, que ela consegue fazer o FAM e não consegue fazer o anticorpo antimitocôndria, porque colhe em outro lugar, qual é a dificuldade? Porque, Elze,
eu cheguei a ligar para essa paciente quando foi adiada a sessão para o dia de hoje, para que ela colhesse lá no Fleury, mas ela é uma paciente difícil, ela era paciente da Ana Lúcia, né? E a Ana Lúcia já chamava a atenção da dificuldade dela de ter uma boa, não é uma boa relação médico-paciente, mas assim, de ser obediente às orientações e recomendações, né? E aí a gente ia tentar trazer esse AMA, né, feito no Fleury, para jogar aqui como última cartada aqui do caso, mas ela não colaborou, né? Ela nos frustrou em relação a isso. E lá no convênio nosso, ela não tinha feito também? Não, doutora, não conseguimos fazer pelo convênio. Mas eu acho, doutora Lúcia, que esse AMA que ela tem aqui é do convênio do Instituto do Sono. Ah, tá. É daquele período que havia, né, uma situação financeira adequada para fazer os exames. Ok. Agora, será que essas alterações das enzimas canaliculares podem ser atribuídas ao tapazol e com a retirada do tapazol, ela foi gradativamente, não é, tendendo à normalidade, chegou a esses limites próximos do normal agora? Não, eu acho, assim, tudo pode, né, na verdade, né? Mas o tapazol não é a droga mais hepatotóxica, né? Porque assim... Eu tenho a impressão que... E a impressão que já começou tudo junto, né? Parece que ela melhorou com o tratamento da crise tireotóxica mesmo. Exato. Ela tomava o tapazol quando ela estava descompensada. E aí, eu acho que era muito mais a descompensação a causa das alterações bioquímicas, né? E à medida em que, na verdade, não foi nem o tapazol, mas ela chegou a tomar o tapazol, chegou a melhorar as enzimas bioquímicas, a alteração bioquímica melhorou também, né? Mas o que fez ela melhorar de verdade foi ela tratar o hipertireoidismo dela através da iodoterapia, né? Eu fiquei muito com essa impressão, né? E essa fosfatasezinha aqui, eu acho que ela tem todo o direito, ela está plenamente licenciada a ter essa alteraçãozinha aqui. Nossa, com certeza. Né? E a promíscua também... A promíscua a gente nem fala. A promíscua a gente nem fala. E as alterações são mais frequentes com o próprio tiracil, né, do que com... Só para dar uma relação a isso, o propiltiracil, ele faz hepatotoxicidade com elevação de aminotransferases, né? Mas o metimazol e o tapazol, eles fazem mais um padrão de colestase, né? E tem 2 trabalhos asiáticos que recentemente foram publicados, dizendo também que o tapazol pode fazer indução de lesão hepatocitária. Mas, assim, nos efeitos adversos da relação entre um e outro, um é mais colestático, o outro faz mais elevação de aminotransferases, né? Então, como ela vinha usando o tapazol, né, claro que a gente percebe que anteriormente ela já tinha essas alterações. Mas eu concordo também com a Patrícia, acho até que a compensação da doença é que fez com que essas enzimas canaliculares normalizassem, mas em algum momento, depois que ela já estava melhor, né, na sequência de 2018, 2019, ela chegou a elevar mais um pouco a fosfatase alcalina, né, quando ela estava indigente. Eu até me empolguei aí, que ela teve 300 e pouco. Aqui, ó, em 2019, ó, 29 de 5 de 2019, ela estava com 202, ela estava em uso de tapazol, né? Mas olha aqui o TSH dela, Gama, olha o TSH dela. O TSH está super descompensada, né? Está super descompensada. TSH super suprimidinho. Né? E aí, depois, em 25/10, aí que ela já está entrando no hipotireoidismozinho, ela praticamente normaliza, né? Então, eu tenho a impressão que tinha a ver com a descompensação mesmo. Ela piora o coração, dá uma piorada aqui nos exames, enfim, não sei. Mas acho que não... A impressão que eu tive foi essa também, doutora, que realmente foi, enquanto ela estava descompensada, realmente foi fosfatase elevada. Em outubro, ela já tinha feito a iodoterapia e suspendeu o tapazol. Então, assim, pode ter uma mistura dos dois, mas eu acho que era mais pela descompensação mesmo. E, professor Gama, existe associação da CBP com
com a doença de Graves? A doutora Elze vai falar, né? E eu não vou tirar esse prazer, né? No sorriso dela e no brilho aí dos lábios, né? Mas ela vai falar sim, né? Mas vou deixar com ela. Não, só queria chamar a atenção, acho que tem muito microfone aberto, né? Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, essas histórias que a gente às vezes se irrita um pouco com os guidelines, os não sei o quê e tal, e esses critérios. Então, essa paciente aqui, eu estou absolutamente convencida que, pelo menos no momento, ela não tem CBP. O que ela teve foi uma tireotoxicose com todas essas alterações, né? Mas se você vai para o guideline, então ela tem colestase, então ela tem mitocôndria, 2 de 3, então ela tem CBP, e aí a gente acaba fazendo diagnósticos improváveis, né? Então, numa situação como essa aqui, a biópsia para ela seria fundamental, né? A gente só estaria autorizado a, de fato, fechar como, eventualmente, uma associação com o CBP se ela tivesse uma alteração histológica significativa, né? Porque o tal do 2 de 3 aqui não vai funcionar, né? Exatamente, Lúcia, concordo plenamente. A doutora Janaína quer fazer uma perguntinha. Não, eu queria falar que eu também, né, não daria o Sacol, mas não entendi muito bem. A paciente sibilou na consulta e ganhou omeprazol e prosticinético. Quantos anos que ela tem? Ela tem agora, no momento, ela está com 68 anos. Na verdade, ela foi encaminhada, doutora, para pneumo, tá? A solicitação da endoscopia foi por causa das queixas dispépticas, com vômitos, a questão da sibilância, ela tem uma hipertensão pulmonar, enfim, foi encaminhada para o pneumo devido a isso. O IBP foi pelas queixas dispépticas, procinético, pelos vômitos, e aí o Sacol depois pelos exames laboratoriais. Porque para fazer diagnóstico de manifestação extraesofágica de doença do refluxo tem que fazer a pH-metria e ter boa correlação dos sintomas com a redução do pH no esôfago proximal. Daí ela vai ter que tirar esse inibidor de bomba quando fizer a pH-metria. Não sei como é que vocês estão de pH-metria aí, se a doutora Luciana está fazendo ou não, mas poderia encaminhar para ela para investigar sintoma extraesofágico, né? E fazer espirometria e avaliação com a pneumo mesmo. Eu não sei se eu daria... Não sei se eu faria isso, mas... Eu tiraria a furosemida também, tá? Tem que ir tirando os remédios da mulher, senão... Já viu, né? Velha toma um monte de remédio que não faz sentido, vai empacotar. Essa é a doutora Janaína. Gente, vamos perguntar alguma coisa para a Gabi? Ou vamos aceitar esse Corcovado sem o Cristo que ela tinha com a camisinha do Flamengo, depois daqueles 5 golzinhos que eles tomaram? Estão tudo bichado com Covid, não sobrou um. Que horror! Meu Deus. Gabi, lindo caso, viu? Parabéns pela apresentação. Parabéns, Gabi, ficou muito bem preparado. Resumiu tudo bem. Agora, Boa, eu queria fazer uma pergunta para a Elze. Vamos supor se essa paciente fez o outro AMA e foi positivo novamente, 1 para 320. Pois é. Aí a Elze vai responder. Em que situação, né? Ela mantendo o gama-GT e fosfatase alcalina elevado, quer dizer, a persistência do anticorpo antimitocôndria positivo numa mulher, vamos supor que ela não tivesse crise tireotóxica, a gente estaria fazendo um diagnóstico. Agora, um paciente que apresenta um anticorpo antimitocôndria positivo, ele pode desenvolver CBP em 16% em 5 anos de evolução. Então, ele tem sempre que ser acompanhado. Isso independente, não sei se a sua pergunta era com relação a isso. Com relação a essa paciente, se tiver essa persistência do anticorpo antimitocôndria, eu acho importante, sim, ser valorizado. Mas a gente tem que tentar acompanhar para ver se ela vai ter a fosfatase alcalina elevada, dividir fração óssea ou não, para a gente ter certeza do componente colestático, porque a gente não teve uma biópsia
A gente não teve os 3 critérios, entendeu? Aí, se ela viesse persistência do AMA, a gente interrogaria se não valeria a pena uma nova biópsia lá na frente. Aí fica aí para vocês discutirem, porque a gente tinha 3 espaços portas, né? Tudo bem que não tinha nada nesses 3 espaços portas, mas não é uma biópsia hepática que a gente pode considerar representativa. E o anticorpo antimitocôndria, ele, apesar de poder estar elevado em situações como insuficiência hepática aguda, né, ele, independente disso, ele é um excelente marcador para CBP diante de um quadro de uma colestase sem explicação, sem diagnóstico. Eu vou dar uma boa noite para a doutora Ana Cristina. Ai, Aninha, linda. E vamos... O melhor dessa reunião, essa informação. Boa noite, doutora! Vai cantar para nós, Aninha. Hoje eu estou sem criança. Daqui a pouco eu vou pegar a taça de vinho. Nossa, eu acho que vou pegar aqui também. Gente, vamos lá. Começar. Vamos. Terça-feira, galera. Terça-feira não pode beber, não. Ninguém viu, nem ouviu. Olha só, para os cariocas, eu tenho um amigo carioca que ele fala que se beber, começar a beber segunda, tem que beber a semana inteira. Se beber na terça, tem que beber os outros dias inteiros. Eu falei, Jesus, amor. Mas terça-feira está começando o final de semana, pô. Terça-feira é o primeiro dia do final de semana. Gente, como é que eu compartilho a tela aqui, que eu esqueci? Doutora, clique em apresentar agora. Tela inteira, uma janela, onde eu... Tela inteira. Aí você vai clicar na tela. Já foi, aqui já... Tá chamando sua mãe, meu filho? Foi, tá indo, doutor. Só clica ali embaixo em ocultar, porque senão esse fica na frente, a gente não consegue ver. Eu queria tirar isso aqui para colocar na... Clicar nessa setinha pro lado aqui, ó. Você está apresentando para todos. Isso. Bom, então, a nossa revisão hoje vai ser sobre colangite biliar primária e doença de Graves, aproveitando esse lindo caso que a Gabi trouxe para nós. As doenças autoimunes da tireoide, elas incluem a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves. E que apesar da tireoidite de Hashimoto ser comumente caracterizada como uma doença autoimune associada à colangite biliar primária, a coexistência de CBP e doença de Graves é rara, com poucos casos relatados na literatura. E não está claro se os casos de CBP e doença de Graves concomitantes, se eles ocorrem incidentalmente ou se eles compartilham de uma base imunológica comum. Então, falando um pouquinho da doença de Graves, é a causa mais comum de hipertireoidismo, que se não tratada leva a complicações potencialmente fatais, tem etiologia autoimune, predomínio na raça branca, com associação com os genes HLA, DRB1, asterisco 08 e o DR3, há uma predisposição familiar e uma prevalência de 0,4 a 1% da população, sendo 5 a 10 vezes mais comum em mulheres, com um pico de incidência em torno de 20 a 30 anos. A etipatogenia, ela envolve vários fatores, como fatores ambientais, que muitos deles estão associados também a CBP, como tabagismo, infecções, medicamentos como estrógenos, injeção de iodo em indivíduos geneticamente predispostos, que vão levar à alteração do sistema imunológico, com formação de anticorpos antirreceptor do TSH, que vão se ligar aos receptores de TSH presentes na membrana da célula folicular tireoidiana, causando uma hiperfunção glandular. Com relação às manifestações gerais, os pacientes apresentam uma pele quente e úmida por aumento do fluxo de sangue na pele, uma pele sedosa e fina por diminuição da camada de queratina, o aumento da sudorese, o aumento da calorigênese, uma intolerância ao calor, o mixedema pré-tibial, que ocorre o espessamento da pele, principalmente na região da área pré-tibial, que a gente vê com aspecto em casca de laranja, com uma cor violácea, que é exclusiva da doença de Graves, presente em 5 a 10% dos pacientes, e a exoftalmia, que também é exclusiva da doença de Graves. Com relação às manifestações cardiovasculares, tem um aumento da frequência cardíaca, da contratividade, com aumento do débito cardíaco, hipertensão arterial sistólica,
uma resistência vascular sistêmica diminuída, com aumento de pressão de pulso, insuficiência cardíaca hipercinética pode ocorrer, e aumento de risco de arritmias, principalmente fibrilação atrial. Com relação às manifestações respiratórias, esses pacientes podem apresentar dispneia, por aumento do consumo de oxigênio, por fraqueza dos músculos respiratórios, ou até mesmo por conta de um bócio muito volumoso. Dentre as manifestações gastrointestinais, os pacientes podem ter uma perda de peso importante, apesar do aumento do apetite. Eles fazem uma diarreia com a fisiopatogenia de diarreia por hipermotilidade, e muitas vezes eles podem apresentar disfagia por conta desse bócio. E com relação às manifestações ósseas, esses pacientes apresentam aumento de reabsorção óssea, levando a uma osteoporose, o que é uma causa importante de elevação da fosfatase alcalina nesses pacientes, como a Patrícia mesmo chamou bem a atenção. Clinicamente, esses pacientes podem apresentar um aumento da glândula, né, a oftalmopatia, que é exoftalmia, e o mixedema. E laboratorialmente, o diagnóstico vai ser feito por diminuição do TSH, aumento dos níveis séricos de T3 e T4, presença dos anticorpos, o antitrab, né, que está presente em 70% a 100% dos pacientes com doença de Graves, e um aumento na captação do iodo radioativo. Então, com relação ao tratamento dessa doença, foi exatamente o que foi feito com a nossa paciente, quer dizer, o tratamento inicial, ele deve ser medicamentoso, e diante de uma intolerância ou uma não melhora, é que pacientes eles podem fazer um tratamento com iodo radioativo, ou mesmo chegar à indicação de uma tireoidectomia. E aí, qual é a consequência do fígado, então, nesses pacientes que apresentam hipertireoidismo? O hipertireoidismo está associado a alterações de enzimas hepáticas. Esse trabalho, publicado em 78, ele chama atenção para um número de 85 pacientes analisados retrospectivamente e prospectivamente, e aí eles observaram a presença de 31% de elevação da bilirrubina, 67% de elevação da fosfatase alcalina, e aqui ele chama atenção que é importante você dividir, né, e ver a fração óssea da fosfatase alcalina, que muitas vezes ela está elevada, e aqui nesse momento a elevação da gama-GT, que é a nossa promíscua, né, ela vai ser importante para diferenciar com relação à elevação da fosfatase muito mais pela fração óssea. E aqui, apresentando uma AST 24% de elevação e uma ALT de 26% de prevalência de elevação. Então, eles concluem que a gravidade do hipertireoidismo, quantificada pela elevação do T4, ele parece se correlacionar com as anormalidades da função hepática. Isso a gente viu claramente nesse caso. E a maioria das alterações dos testes hepáticos, eles se normalizam com o tratamento da doença de base. O padrão de lesão, ele pode ser do tipo hepatocelular, mas ele pode ser também do tipo canalicular, e eles descrevem que o padrão de lesão mais comum é a colestase intrahepática. E isso pode ser secundária ao próprio hipertireoidismo, né, por conta da hipóxia nas regiões perivenulares, como o Caio falou, que vai ser resultante do consumo de oxigênio hepático, né, por conta do estado hipercalórico, sem que haja um aumento do fluxo sanguíneo hepático. Pode ser consequência também de uma congestão hepática, resultante de uma insuficiência cardíaca congestiva, devido à apatia tireotóxica. Além disso, essas alterações também podem ser consequências a medicações antitireoidianas, especialmente o papiltirocil, eles falam em torno de 1% mais ou menos. A reação é do tipo idiosincrásica e costuma melhorar após a retirada da medicação. E, além disso, nós temos que pensar que também pode estar presente uma outra doença autoimune associada, e essa doença pode ser uma colangite biliar primária ou mesmo uma hepatite autoimune. Então, a colangite biliar primária, que é o objeto hoje do nosso estudo, junto com a doença de Graves, é uma doença colestática crônica, de evolução longa, onde vai haver destruição dos ductos biliares intrahepáticos, com evolução progressiva para a falência hepática, que predomina especialmente em mulheres acima de 40 anos, vai estar tendo um aumento lento da incidência e prevalência ao longo do tempo, e a gente tem observado uma mudança no sentido da redução da gravidade da doença ao diagnóstico, quer dizer, estamos fazendo o diagnóstico mais precoce nesses pacientes.
A fisiopatogenia da CDP envolve mecanismos complexos e diversos, né? Onde os fatores genéticos são importantes, com a presença do HLA com haplótipos de risco, como o DR4 DR8, é o mesmo haplótipo de risco para a doença de Graves. Alguns genes IRF5, né, que vão estimular células dendríticas, macrófagos com ativação de linfócito CD4, com resposta TH1 e TH17. Há fatores ambientais, como tabagismo, terapia de reposição hormonal, alguns solventes presentes em esmaltes de unha, vírus ou bactérias, e esses fatores ambientais, eles podem levar a uma alteração da conformação da mitocôndria, gerando mecanismo de autoimunidade. Além disso, existem fatores epigenéticos, né, que são os microRNAs, que vão causar, que podem levar a uma diminuição da AE2, que é um transportador de uma bomba de troca de cloro e bicarbonato, e o bicarbonato tem um efeito protetor no canalículo biliar, que pode estar diminuída, levando a um efeito mais litogênico nessa bile desses pacientes. E culmina com os fatores imunológicos, com a produção de anticorpos antitiroidianos e antimitocondriais específicos, para a E2 do complexo piruvato desidrogenase, por alterações de linfócitos T e B. E todo esse processo, né, ele vai culminar com os colangiócitos senescentes e apoptóicos, que vão estimular as toxinas pró-inflamatórias, células estreladas, levando ao processo de fibrose. Então, o diagnóstico de CBP é dado pela evidência de dois desses três critérios, né, que é a evidência de colestase bioquímica, especialmente da fosfatase alcalina, acima do limite superior da normalidade, a positividade do anticorpo antimitocôndria ou outros anticorpos específicos para CBP, incluindo a SPC-GP210, os pacientes negativos, e a evidência histológica de colangite destrutiva não supurativa. Então, bioquimicamente, esses pacientes vão apresentar elevação de fosfatase alcalina, gama-GT, pode apresentar elevação discreta moderada das aminotransferases, podem apresentar elevação de IgM e de colesterol. E, sorologicamente, eles apresentam o anticorpo antimitocôndria, anticorpo padrões específicos do FAM, anticorpo antinúcleo, presente em 30% a 50% desses pacientes com CBP, que são esses padrões de envelope nuclear e de múltiplos pontos nucleares. Então, o anticorpo antimitocôndria é um anticorpo que apresenta uma especificidade muito elevada de sensibilidade para o diagnóstico de CBP, presente em 90% a 95% dos casos. Ele pode ser feito por técnicas de imunofluorescência ou por ELISA, por imunoblótico. A positividade é acima de 1/40 e o título, na maioria dos trabalhos, ele não apresenta relação com a severidade da doença, ele é um importante marcador diagnóstico para a doença. E os padrões específicos de FAM, que são FAM do tipo homogêneo membrana nuclear, né, que é o antígeno-alvo é o GP210, e o padrão nuclear pontilhado com pontos isolados, cujo alvo antígeno é o SPC. Então, aqui são padrões de FAMs vistos na imunofluorescência, e aqui são os antígenos pesquisados por ELISA ou por imunoblótico. Então, eles passam a ser muito importantes, os pacientes que são AMA negativo, quando você tem suspeita de CBP, e o 10, que é o envelope nuclear, ele tem relação em alguns trabalhos com doenças mais graves, com maior progressão para a insuficiência hepática. Vou pedir só para o Elze, só um minuto, vou pedir para o Gama fechar o microfone, porque está dando microfonia. Obrigada, Gama. Obrigada, Lúcia. Então, a biópsia hepática ela não é necessária para o diagnóstico da CBP, mas ela é importante quando a gente tem ausência dos marcadores específicos, né? Suspeita de hepatite autoimune, uma esteatohepatite coexistente. A gente viu que nesse caso, por exemplo, a biópsia hepática ela foi fundamental e mesmo assim ela acabou não ajudando muita gente. Ou quando a gente tem suspeita de outras comorbidades sistêmicas extrahepáticas. Então, o achado principal é uma oncologite linfocítica não supurativa. Esses pacientes eles vão evoluindo para perda de ducto. Eles apresentam hepatite de interface de leve a moderada, não é acentuada, que aí já é um diagnóstico diferencial para uma hepatite autoimune aí, sobreposição, e esses pacientes acabam evoluindo para a cirrose. Dentre as manifestações, a fadiga e o prurido são as manifestações principais. Eles podem apresentar icterícia, um sintoma geralmente tardio da doença. Quando ele vem presente na apresentação da doença, geralmente são pacientes que têm uma evolução mais rápida para a doença terminal, é um marcador prognóstico importante.
Eles podem apresentar sinais de colestase crônica, com osteopenia, osteoporose, síndrome de má absorção, com esteatorreia e deficiência das vitaminas lipossolúveis, ou mesmo sinais de insuficiência hepática. Então, o diagnóstico, diante de um paciente diagnosticado com CBP, nós vamos estadiar esse paciente através da elastografia em níveis de albumina, bilirrubina, ou mesmo estadiamento histológico, e vamos tratar esse paciente. A droga de escolha é o ácido ursodesoxicólico, que é um fármaco de primeira linha para todos os pacientes com CBP. Nós estamos muito familiarizados com esse tratamento. A dose é de 13 a 15 miligramas por quilo. É uma medicação muito bem tolerada, com efeitos colaterais bem pequenos, e que essa melhora ocorre em torno de 4 a 6 semanas, e infelizmente não são 100% dos pacientes que melhoram, mas 60% dos pacientes apresentam uma boa resposta ao ácido ursodesoxicólico. Aqui é um trabalho só para ilustrar, né, a melhora da sobrevida dos pacientes tratados, especialmente os pacientes que apresentam boa resposta bioquímica. Então, quando a gente trata esse paciente, nós vamos estadiar o paciente de risco e vamos observar a melhora bioquímica após um ano, né, e vamos identificar quem é o paciente de alto risco para progressão para fibrose. Existem vários scores de pontos para avaliar o risco, né, e resposta ao tratamento desses pacientes. O critério mais utilizado, de fácil utilização, é o Paris-2, que a gente avalia depois de um ano, e o objetivo é termos fosfatase alcalina ou a ST menor que 1,5, o limite superior da normalidade, ou bilirrubina menor que 1. E aí nós vamos, então, estadiar esse paciente de baixo risco como um bom respondedor, vamos manter o tratamento e acompanhar de forma individualizada, de acordo com o estadiamento, óbvio, da doença, e vamos ver quem é o paciente não respondedor, que a gente considera um paciente de alto risco para progressão. E a primeira coisa é interrogar a aderência ao tratamento, se tem achados de hepatite autoimune, e aí a gente vai para a terapia de segunda linha. Liberado para a terapia de segunda linha, nós temos o receptor, o ácido obeticólico, que é um agonista do farnesoide X, que ele age no sentido de inibidor, no feedback negativo para a produção dos sais biliares, tá? Então, ele diminui também na circulação enterohepática a captação, né, desses ácidos biliares que são formados no fígado a partir do colesterol, e a dose de 5 miligramas, você vai aumentando progressivamente. É uma droga que não deve ser usada no paciente com cirrose descompensada, não está estabelecido o benefício, e o grande efeito colateral para nós brasileiros, né, o grande efeito colateral é o prurido, e o segundo efeito colateral é que ela é uma medicação muito cara e ele não faz parte do protocolo dos nossos pacientes aqui no Brasil, não está aprovado para tratamento de CBP. E aí você vem ainda com a terapia de segunda linha, os fibratos, que a gente tem como terapia off-label, mas que se mostram muito efetivos. Também ele age nesse feedback negativo, diminuindo a formação dos sais biliares, é um agonista PIPAR, tá? E ele tem uma peculiaridade de aumentar o MDR3, que é a bomba exportadora de fosfolípides, e fosfolípides ele tem uma ação muito protetora dessa bile, diminuindo, né, melhorando, né, esses ácidos biliares mais hidrofílicos, né, aumentando a hidrofilicidade desses ácidos biliares, tá? Então, a gente tem um estudo aí que mostrou essa melhora dos pacientes com fibratos, e não vou entrar em detalhes, mas é um trabalho importante, e esses pacientes, eles apresentaram uma melhora significativa da fosfatase, da bilirrubina. Então, esse foi o marco do tratamento que trouxe o fibrato como terapia, mesmo off-label, mas ele é indicado, e para nós, brasileiros, ele acaba sendo a nossa terapia de segunda linha para os nossos pacientes não respondedores ao ácido ursodesoxicólico. Então, diante desse paciente com CBP, que a gente estadiou, que a gente tratou, nós avaliamos os critérios de risco, vamos ou não associar um fibrato, a budesonida está aí com alguns trabalhos mostrando que pode apresentar melhora, e uma das ações da budesonida é aumento da excreção do AE2, que faz aumentar o nível de bicarbonato na bile, e nós vamos fazer o seguimento desses pacientes. Esse acompanhamento através de bilirrubina, das enzimas hepáticas, da albumina, da plaqueta, da elastografia, e ainda é muito importante, durante o acompanhamento desses pacientes, a gente observar as doenças autoimunes associadas. E aqui esse trabalho publicado no Lancet, em 2015, ele mostra que a associação
da CBP com alguma doença autoimune é em torno de 33% até 55%, sendo a síndrome de Sjögren a mais importante, seguida pelo fenômeno de Renault e a tireoidite de Hashimoto. Então, esse trabalho publicado em 2017, que faz uma revisão até 2016, então ele mostra mesmo essa diferença de vários trabalhos de vários lugares, Itália, Japão, Estados Unidos. Então, eles avaliam uma prevalência desde de 3,5% até 73% de Sjögren na CBP, mas se a gente analisar, a maioria, 72%, 68%, 56%, 66%, então, a síndrome de Sjögren é realmente a doença autoimune extra-hepática mais associada à colangite biliar primária. E aí eles mostram as doenças tireoidianas, que tem uma prevalência em torno de 5,6% a 23,6%, e eu fui tentar buscar esses trabalhos todos, alguns deles, 2 deles, na verdade, eu consegui. Esse do Japão, ele é muito antigo, tem antecedência pequena, eu não consegui nem o resumo dele, porque ele é muito antigo, mas esse dos Estados Unidos aqui eu consegui. Esse aqui, ó, 1.032 pacientes com CBP, onde eles avaliaram outra doença autoimune associada, e eles acharam 32% na CBP versus 13%, como P significativo, e aqui eles mostram doença na tireoide de 9%, mas infelizmente ele só fala doença na tireoide, ele não especifica o que é tireoidite de Hashimoto ou se é doença de Graves. Esse trabalho publicado foi um relato de caso publicado em 2013, né? Eles relataram o caso, fizeram uma revisão da literatura, e aí eles descreveram que até 2013 tinham apenas 6 casos relatados de CBP e hipertireoidismo, sendo 4 deles uma doença de Graves. E aí, nesse trabalho, eles fazem uma revisão e eles analisam um polimorfismo nesse gene do CTL4, né, que é o linfócito citotóxico, associado ao antígeno 4 em pacientes com CBP e doença de Graves, e aí eles chamam atenção para aquele haplótipo de risco que a gente tem tanto na CBP como na doença de Graves, que é o HLA-DRB1 asterisco 0801. O asterisco é porque é feito por teste de biologia molecular. Então, ele conclui que a associação da CBP e doença de Graves, ela é possível, embora seja rara. E esse outro trabalho, que eu achei um trabalho muito interessante, que foi publicado em 2014, com um N de 361 pacientes com CBP, sendo 22 homens, com 339 mulheres, com tempo de acompanhamento de 8, mais ou menos 7 anos, né, de acompanhamento. Eles viram que 61% desses pacientes tinham pelo menos uma doença autoimune extra-hepática, 19,4% tinham 2 doenças autoimunes, 6% 3 doenças autoimunes e 1,5% 4 ou 5 doenças autoimunes. E dessas doenças, eles dessa vez falaram sobre a doença de Graves. Então, eles falaram, a prevalência maior, novamente, é da síndrome de Sjögren, a segunda, síndrome de Renault, seguida pela tireoidite de Hashimoto. E aí eles encontraram 1,9% de doença de Graves nesses pacientes. Então, quando eles analisaram pacientes com CBP, que apresentavam outra doença autoimune extra-hepática, né, com e sem, eles não observaram diferença com relação à idade, à positividade de anticorpo antimitocôndria, a padrões específicos do anticorpo antinúcleo. Eles só observaram diferença no gênero. Mulheres, ela foi associada com a presença de doença autoimune extra-hepática com P de 0,004. E a outra coisa interessante é que, quando eles foram relacionar a presença ou ausência de outras doenças autoimunes extra-hepáticas em pacientes com CBP, com relação a óbito de causa hepática, malignidades extra-hepáticas, sangramento por varizes de esôfago, hepatocarcinoma ou descompensação em ascite, eles não observaram diferença entre os pacientes com e sem doença autoimune extra-hepática associada. E analisaram uma curva de sobrevida que também não mostrou diferença entre esses pacientes. Então, eles concluem que as condições extra-hepáticas associadas, elas são frequentemente presentes na CBP, especialmente no gênero feminino,
mas eles não reduzem a sobrevida desses pacientes. E este outro trabalho, publicado em 2015, que fez uma revisão também desde 1980 até 2015 de CBP e doença de Graves, e achei que eles foram, assim, muito criteriosos, porque eles excluíram muita coisa, eles só deixaram pacientes que tinham realmente uma doença de Graves diagnosticadas com TRABS, e a gente sabe que o TRABS não é obrigatório, quando a gente fala de guideline e de números de pontuação, o TRABS não é fundamental, ele pode ser feito o diagnóstico de doença de Graves sem o TRABS, tá? Mas ele só entrou nesse critério realmente quem tinha o TRABS dosado e que preenchia o critério para doença de Graves e pacientes que tinham CBP submetidos à biópsia hepática. Então, eles encontraram 7 casos publicados na literatura. Desses 7 casos, 4 casos, que são esses primeiros, foi diagnosticado simultaneamente a CBP e a doença de Graves, e os outros 3 casos, a CBP precedeu, tá, o diagnóstico de doença de Graves em 6 anos, em 3 anos e em 8 anos. E aí ele faz uma observação que um desses 7 pacientes apresentou melhora da icterícia com normalização da tireotoxicose. Então, eles comentam do possível mecanismo de envolvimento na icterícia ou na disfunção hepática, doença de Graves por conta da hipóxia, né, pelo aumento do consumo de O2, por causa desse estado hiperdinâmico, hipercatabólico, ou mesmo por distúrbios circulatórios. E, apesar de ele ter uma outra doença autoimune, isso pode piorar a icterícia. E aí, como conclusão, nessa revisão de literatura, eles falam que a CBP, que esses 7 casos ocorreram em mulheres, que não houve caso de tireotoxicose associada à mortalidade, mas teve óbito relacionado à sepsis e insuficiência hepática, e que permanece incerto se essas doenças concomitantes, se elas ocorrem de forma incidental ou se elas refletem uma base imunológica. Que mais estudos são necessários para compreender a fisiopatologia e características clínicas de CBP e doença de Graves simultaneamente. E aí, como eu sabia que nós iríamos sempre discutir com relação ao anticorpo antimitocôndria, que existem relatos de positividade, de elevação transitória do anticorpo antimitocôndria, especialmente pacientes que têm um quadro de uma insuficiência hepática aguda, tá? Então, tem relatos de casos até de síndrome de sobreposição, que no quadro de agudização intensa da hepatite autoimune, eles podem apresentar o AMA transitoriamente, porque poderia ser um objeto de discussão por conta desse caso interessante que a Gabi trouxe. Então, eu busquei esse trabalho que foi publicado em 2007, onde eles pegaram 69 pacientes com insuficiência hepática aguda de diversas etiologias e fizeram o anticorpo antimitocôndria pelo MIT3. Aqui o MIT3 é porque eles juntam 3 tipos, né? Eles reagem contra o PCA2, contra o BCOA-DC2 e contra o OGDC-E2, tá? E aí, além disso, eles viram GP210, SP100, anticorpo anticentrômero, anticromatina, o SLA-LP, gliadina e transglutaminase. E eles usaram isso na primeira semana, do primeiro ao 7º dia, 12 meses depois e 24 meses depois. E o que eles observaram? Eles viram que 33% desses pacientes, eles apresentaram um aumento do anticorpo antimitocôndria, e esse aumento, ele foi, a gente vê que a sensibilidade do PCA2 é maior, né, 18 de 69. O que a gente observa? Que com o evoluir, esses níveis, eles foram caindo, tá? Então, no final de 24 meses, somente um permaneceu positivo. Então, a conclusão é que pacientes com insuficiência hepática aguda, né, o anticorpo antimitocôndria, ele pode ser induzido transitoriamente pela combinação de estresse oxidativo e morte celular, resultando na exposição do sistema imunológico a proteínas intracelulares inativas modificadas. E aí, o guideline do WISDOM de CBP, publicado em 2017, ele faz referência, essa referência aqui desse trabalho é a referência 41, e ele fala que, apesar do anticorpo antimitocôndria, né, ele ter uma especificidade limitada, né, para pacientes com insuficiência hepática aguda,
ele apresenta uma alta sensibilidade e especificidade para a CBP no contexto de um paciente com uma colestase crônica. Então, quais são as mensagens, né, dessa discussão, desse caso clínico e dessa revisão? Condições autoimunes extrahepáticas elas são frequentes, né, frequentemente presentes na CBP, que a síndrome de Sjögren, fenômeno de Renault, tireoidite de Hashimoto, esclerose sistêmica são as condições mais prevalentes associadas à CBP. E a doença de Graves, ela representa uma rara associação com a colangite biliar primária, que as manifestações autoimunes extrahepáticas associadas à CBP, elas não influenciam a incidência de complicações da doença hepática em estágio terminal, e não se correlacionam com o início de neoplasias e também não alteram a sobrevida desses pacientes. O anticorpo antimitocôndria pode estar presente em pacientes com insuficiência hepática aguda, porém, ele apresenta elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de CBP diante de um quadro de colestase crônica e que, diante de um paciente que tem uma doença autoimune, uma atenção especial deve ser dada a sinais e sintomas para investigar a presença de uma outra doença autoimune, já que a associação de doenças com essa base é comum. Muito obrigada. Muito bom! E agora? Para. Muito boa, Rebeca. Uma dúvida que eu tenho na CBP, aproveitando aí a ELSA e tudo mais, um paciente que, de repente, você faz uma biópsia e encontra uma lesão de ducto, mas você não tem um AMA reagente, mas tem um FAM, por exemplo, nuclear, pontilhado, e um fosfatase alcalina e gama-GT normal. Você trata... Peraí, Sibeli, volta. Você tem lesão, a biópsia mostrando lesão ductal, tá? Tá, uma lesão florida de ducto. Precisa desligar alguns sons que estão ligados, que a gente não está ouvindo aqui dela. Fosfatase alcalina normal, mas tem uma lesão ductal numa biópsia. E você não tem um AMA reagente, mas tem um FAM nuclear pontilhados isolados. Você considera CBP e você trata? Então, assim... Tem lesão ductal já. Isso é super discutido, né? A gente vai voltar para o que a Lúcia tinha falado. Nós temos um guideline, né? Nós temos a presença de 2 desses 3 critérios, a gente faz diagnóstico de CBP, né? Então, eu tenho a condição principal, é a bioquímica, e a enzima principal para a colestase bioquímica é a fosfatase alcalina. E ela tem que estar acima de 1,5 vezes, o limite superior da normalidade, por um período de 6 meses. Se fala I ou gama-GT acima de 5 vezes, mas a gente sabe que a gama-GT é muito induzida por álcool, por medicamentos, a gente fala, por isso a gente brinca que ela é promíscua, né, das enzimas hepáticas. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado esse paciente que você está falando. Segundo, ele não tem um anticorpo antimitocôndria, que a gente pode estar dentro daquele 5%, mas ele tem um padrão de FAM sugestivo, né, que é o padrão de múltiplos pontos nucleares, que seria o anti-GP210, que entra como marcador diagnóstico e não prognóstico para CBP. O que eu acho que eu faria nesse paciente? Eu insistiria no AMA M2, com uma sensibilidade maior, por ELISA ou por imunoblot, tentando achar um marcador mais expressivo para ela, e eu valorizaria sim essa biópsia hepática, porque a biópsia hepática ela é muito importante. O que a gente vê? A gente vê no ambulatório, talvez a Lúcia, eu vou pedir para a Lúcia dar a opinião dela, o Edu, o Gama, e quem tiver suas experiências, mas a gente via muito isso lá na casinha. Muitos pacientes com CBP com fosfatase só com gama-GT elevada. A gente vê, é uma coisa que a gente vê com frequência. Então, um achado de uma gama-GT elevada, um paciente com uma biópsia de uma lesão ductal florida e com padrão de FAM sugestivo de CBP, eu valorizaria. É que eu acho que o padrão que ela falou é só pontilhado, é pontos isolados? Ou é pontilhado fino? Pontos isolados. Ah, bom, então tá certo. Isolados que é mais sugestivo. Eu achei que era pontilhado. Não, o FAM é sugestivo, mas não tem a colestase, quer dizer, não tem uma fosfatase nem uma gama-GT alta. Mas ele tem uma biópsia e tem um FAM sugestivo, né? Mas sem colestase ainda, quer dizer, sem ter nada de fosfatase nem gama-GT. Certo. Não é, mas
Não, ia só pedir para a Elze parar um pouquinho a apresentação, que tem um slide da... Deixa eu ver se eu consigo pôr. Tem um slide da tese da Natália, pena que ela não está aí. Sabe o que eu vi? A Cíntia Vocês estão vendo o slide que eu pus? Não. Não. Mas eu já parei de compartilhar, né, gente, minha tela. Parou? Não dá para ver ainda não, doutora. Tem que compartilhar. Peraí. Eu vi a Cíntia Levi falando assim, olha, tá cheio de CBP com fosfatase normal, gente. Isso tem mesmo. Não, outra né? coisa que é interessante também que eu vi ela falando, que eu achei interessante, né? SEB de pequenos ductos é tipo CBP, de prognóstico muito bom. Vocês estão vendo, por acaso, não? Estamos, agora sim. Então, isso aqui é só um dos slides lá da tese da Natália, que na nossa casuística de CBP, é a prevalência das comorbidades, né? Só para ver as doenças associadas que a gente tem no nosso ambulatório. Então, Oi? De autoimune ou Sjögren aí, né? Então, você vê, como você falou, né? Hipotiroidismo, num percentual alto, né? 15,7%. Então, tiroidite de Hashimoto foi o mais comum para a gente. Depois, a síndrome de Sjögren, também bem frequente, né? Depois tem esses 5% de outras doenças reumatológicas, esses 6 casos que, na verdade, eu não sei o que é. Mas mostrando a nossa associação com outras doenças autoimunes. Só isso. E aí, doutora Elze, nesse caso, a senhora faria o quê? Que a Gabi apresentou? Faria nova biópsia? Na verdade, primeira coisa... Como é que você... Eu iria repetir o AMA dela e eu tentaria fazer uma fração M2. Você sabe que, não sei se isso ia ser uma pergunta, mas uma vez a gente discutiu na casinha que os nossos novos exames, depois que eles deixaram de ser feitos pela equipe da Reumato, os autoanticorpos passaram a não vir tão positivos, não é verdade? Né? É verdade. E eu acho que isso pode ser ligado a fixadores da lâmina, porque a gente não consegue entender muito. Quando a gente fala daquele cortes de rim, estômago e fígado de roedor, são cortes não fixados. Então, para durar mais tempo a lâmina, às vezes eles colocam um fixador, e isso muda a leitura do autoanticorpo. Pode ser uma das causas disso. Mas eu repetiria o AMA, nesse caso, que eu só fiz uma observação, porque a gente vê isso aqui também no nosso aniversário daqui, a gente não consegue ter um autoanticorpo positivo. E eu acho que esse da FIP, Elze, nem é imunofluorescência. Eles usam aquelas tirinhas de imunoglóbulo, não é imunofluorescência. Ah, bom. É uma pena, né? É uma pena. Mas, assim, do caso da Gabi, eu até agora não estou convencida que ela é uma CBP. Eu acho que minha primeira hipótese é que ela é uma paciente que realmente tudo foi relacionado à doença tireoidiana, à crise tireotóxica, que parece que tudo foi resolvido. Se o Tapazol entrou ou não, dando aquela pioradinha e fez melhorar, a gente realmente não vai ter como saber, porque ela não vai voltar a usar o Tapazol. Eu seguiria, eu acompanharia eu não daria o Sacol agora para ela, eu iria acompanhar essa paciente, eu repetiria o AMA e eu ia ver como ia ser essa evolução dela. Caso ela eleve novamente essas enzimas canaliculares, aí eu pensaria em rebiopsiar. Entendeu? Se ela totalmente fora de crise, ela é eutiroidiana, né? Porque agora ela toma Puran, né? Sei lá, um Sintroid aí da vida. E ela, persistência de níveis de enzimas canaliculares elevados e persistência de AMA, aí a coisa mudou de figura. Mas hoje eu não estou convencida que ela é uma CBP, mas foi muito bom, porque eu fiz uma revisão bem legal, gostei muito. Acho que é isso mesmo, e acho que podemos suspender esse Ursacol dela. Acho que sim. Ele é um dos caras que está em quase todos os trabalhos que você citou. A gente tentou fazer umas parcerias com eles. Eu não sei se deu certo, né, Mary? Era esse Eric Gershwin. Nós mandamos um foro para eles com a Patrícia, não foi?
Com quem, Du? Eric Gershon lá. O cara da Califórnia. Ah, que trabalhava com o Cláudio? Isso, o Cláudio foi trabalhar com ele. Cláudio Galperin, né? Fui trabalhar com ele lá na Califórnia, em algum lugar. Não rolou. Outra coisa aí, e a valorização dos, acho que são 9 ou 10 subtipos de anticorpo de mitocôndria. E o M2, que é o específico da piruvato desidrogenase. E a gente acaba não vendo esse tipo de discussão, se... Na verdade, alguma coisa... não é mesmo mais muito valorizado. Hoje a gente fala do M2. A fração M2 é que é realmente 90% específica para CBP, as outras não. Então, acontecem muitas outras doenças. A especificidade diminui muito. Antes se valorizava M5, M9, né? Mas agora é só M2. É só M2, porque eles são positivos em várias outras doenças. Então, a especificidade é fração M2. Agora, pode ser feito por ELISA, pode ser feito por imunoblot. E quando você pega um kit que faz IgA, IgG, IgM, IgG, ele aumenta mais ainda o espectro, né? Porque você pode ter fração IgM, fração IgG. E aquele MIT3 é que pega as 3 estruturas do... Que eu me lembre essas frações, a OCDC, as 3 frações do MIT3, que é a OCDC, tem a própria do M2 mesmo. Bom, enfim, elas são da parte interna da membrana mitocondrial, enquanto que as outras M8, M9 e tal, elas não têm muita relação com doenças como a CBP, porque elas têm relação com a fração externa da membrana mitocondrial. E aí, elas não têm nenhuma especificidade para CBP. Isso mesmo, Paty. Por isso que só usam praticamente M2, né? É isso aí. Tem um trabalho do grupo de Pamplona, do Jesus Prieto, que ele discute aquilo que a gente sempre fica falando de antimitocôndria positivo sem enzimas alteradas. E que na casuística deles lá em Pamplona, 30% ao longo do tempo virava CBP. E ele lembra que nesse trabalho ele diz muito sobre discutir que tipo de mitocôndria que a gente está pesquisando, né? Por isso que eu perguntei, mas hoje eu vejo que isso virou uma coisa completamente não discutível, não se discute mais, né? E tem um trabalho maluco dos japoneses que biopsiaram só AMA positivo com enzima normal e encontraram alteração histológica em 80% dos pacientes. Então, está mudando um pouco. Essa paciente aqui, por acaso, já foi biopsiada, a gente já viu que não tinha lesão ductal florida, né? Mas estão começando a aparecer, assim, os trabalhos sugerindo que a gente deva biopsiar precocemente, antes da alteração bioquímica, os pacientes com mitocôndria positiva, como o Luiz Eduardo queria fazer lá na... Ô, Lúcia, por que só uma pergunta, por que não adota o M2 para todo mundo, em todos os laboratórios? É por conta de custo? Porque ele tem uma acessibilidade e uma especificidade muito maior para a CBP. Sim, então, é custo sim, Ed, é custo. É custo, é? Mas você sabe que esse muito maior, eu andei dando uma revisada há um tempo atrás nisso, não me convenceu, assim, que era muito maior, sabe? A sensibilidade é muito parecida. E ele aumenta a especificidade de uma maneira relevante. Mas eu não fiquei, assim, convencida de que ele é crítico. Eu acho que ele tem indicação realmente quando você fica na dúvida, você acha que deveria ser positivo e não está, ou que é um achado inespecífico. Então, não me parece, assim, a salvação da lavoura. O que eu acho que talvez fosse a pergunta do Ed, que é assim, gente, ser hepatologista sem um bom patologista é difícil, ser hepatologista sem um bom laboratório também é muito difícil. Então, na verdade, a imunofluorescência é um método maravilhoso, mas a lâmina, o substrato antigênico, ele tem que ser bom e ele é operador dependente, então a pessoa tem que olhar. Então, às vezes, você pega um corte só de rim
para ler um AMA ou LKM, você não consegue diferenciar, porque um cora o túbulo distal e o outro o túbulo proximal, e tem uma hora do corte que fica complicado. Só que quando você tem rim, estômago e fígado na lâmina, o AMA ele vai corar a célula parietal da mucosa gástrica, não cora nada no hepatócito. E o LKM cora hepatócito, não cora nada a célula parietal, não cora nada do estômago, então ele diferencia. Então são essas coisas que faz a dificuldade da imunofluorescência, mas ela é uma técnica maravilhosa se tiver um substrato antigênico ideal e alguém que saiba realmente fazer. Mas nesse sentido, eu acho que o M2 é interessante porque é um ELISA, né? Ele é menos operador dependente, então facilita a vida. Eu acho que o Ed tem razão nesse ponto. É isso, é nesse sentido que eu falei para a Lúcia, que a gente estiver falando nesse sentido, que aí nesse sentido realmente é melhor, porque você independe de quem está operando, né? O ELISA você joga lá, o bot também. É muito estranho, porque o M2 nunca assumiu essa frente, porque basicamente se usa anticorpo antimitocôndria para diagnóstico de CBP. Quer dizer, quanto mais, se eles têm uma sensibilidade semelhante e o M2 tem uma especificidade melhor e o custo é o mesmo, por que o M2 não emplaca? Eu acho que é porque a gente usa o FAM, por exemplo, já que para começo de conversa a gente já vai usar o FAM para tentar fazer vários outros diagnósticos, porque o FAM é um método de triagem, né, Ed? Né? Então, às vezes, você está na dúvida, você quer saber se tem sobreposição e tudo mais. Então, o FAM, ele acaba sendo um método de triagem maravilhoso, né? É o que a Elze falou. Você consegue pegar outras coisas, né? E a partir do momento em que você detecta um antimitocôndria, num padrão sugestivo de mitocôndria numa imunofluorescência, aí você pode ou não evoluir para um outro método. Eu acho que você teria que ter um grau de suspeição extremamente alto para CBP e não querer saber se tem mais nada associado a CBP para pedir direto um antimitocôndria, sem pedir um FAM, por exemplo, né? Mas, até porque como sobreposição. Nesse caso dessa paciente da Gabriela, o M2 aí seria fundamental, quer dizer, a gente ficaria muito mais... Será que ele seria positivo? Entendeu? Eu não sei, Ed, eu não sei até que ponto ela não expôs um monte de antígeno mesmo de ducto biliar naquele período em que ela perdeu função, porque ela fez um período em que ela baixou albumina, ela não chegou a fazer uma lesão hepática aguda daquelas espetaculares, mas ela perdeu função, pelo que eu vi no começo do quadro, né? E aí eu não sei se por causa de todo esse quadro, enfim, metabólico e que afetou o fígado dela, ela não expôs mais antígenos mesmo de colangiócito, de mitocôndria, e apareceu o anticorpo, né? Mas o anticorpo sozinho não faz verão, né? Eu acho que... e com aquela biópsia, então... fica difícil de valorizar. Teria sido muito legal poder repetir o anticorpo depois, porque a Elze mostrou aquele trabalho que é muito interessante, que os anticorpos vão desaparecendo com o passar do tempo, né? Teria sido bem legal se a gente pudesse realmente repetir esse antimitocôndrio e ver se sobrou alguma coisa, né? Independente de M2 ou não, entendeu? A minha hipótese é que só o autoanticorpo ele não vai fazer o diagnóstico de CBP de qualquer forma, nesse caso. Elze. É verdade. Ana. Eu atendi um caso semana passada, essa questão de o que fazer com um AMA positivo num paciente que não tem alteração bioquímica nenhuma e não tem sintoma. Atendi um caso semana passada, a Paty que me falou do caso, enfim, é uma mulher de 40 e poucos anos, é uma cabeleireira, e ela foi parar num reumato por conta de uma alteração, uma artralgia que era inespecífica. Ela não teve diagnóstico, acho que ela realmente não tem nada de doença reumatológica. Mas aí, baixaram os autoanticorpos, foi puxando a corda veio, né? Achou o FAM é pontilhado reticulado, achou o mitocôndria e tem M2. A mulher tem 40 anos. A mulher tem 0 sintoma. Ela não tem um prurito, não tem uma fadiga, não tem nada. Não tem outra doença autoimune associada, não fechou um quadro reumatológico, não tem fosfatase nem gama. Eu estou até conversando isso com a Paty sábado, né, Paty? Aí eu fico incomodada com essa perspectiva. Se eu imaginar que tem 15% de chance em 5 anos, 30% de chance em algum momento dela desenvolver
80% de alteração histológica em pacientes que tinham AMA positivo e não tinha nada. E a gente vê no caso, igual a Cíntia vi lá falando, a gente vê nos casos aqui na casinha, paciente com CBP, com enzima normal, dá um incômodo de não biopsiar, e eu até falei isso para a Cleidinha, mas eu vou justificar que eu vou biopsiar da onde? Né? Gente, assim, nessa hora, para diminuir nossa angústia, mesmo sendo o melhor método do mundo, a elastografia, ela ajuda. Porque a elastografia, ela tá bem... O Edu até riu. A elastografia, ela tá muito bem... Não vou usar, mas para CBP, ela tá até nos guidelines. Tem um limite de 9,6 kPa, que é fator prognóstico, que acompanhar esses pacientes um ano depois, avaliando a resposta, pacientes que têm acima de 2,1 kPa ao ano são mal respondedores, têm pior prognóstico. Eu não sei se nessa hora ele ajudaria em alguma coisa. Talvez. Eu não sei também, porque como é uma paciente absolutamente assintomática, né, que não tem absolutamente nada, esse caso aí é um achado de exame, né? Entendeu? Eu não sei se a elastografia vai mudar alguma coisa, e eu também não sei o que eu faria. Francamente, eu acho que eu só acompanharia. Se ela fizer meia alteração da fosfatase, aí a gente biopsia. Não, eu acho que a elastografia pode ajudar se vier acima desse valor, o que é pouco provável. Exatamente. Tudo normal. Você biopsia, é isso que eu pensei. Não pode ser uma situação angustiante. O Luiz Eduardo, ele ficou motivado de querer fazer um trabalho com a gente, de biopsiar esses pacientes que tinham AMA positivo e fosfatase alcalina normal, porque ele fez um trabalho lá na Reumato, onde ele pegou esse tipo de casuística, paciente com AMA positivo, enzimas normais, e fez aquele marcador não invasivo de fibrose, que é o ELF. O ELF é um marcador não invasivo de fibrose com marcadores diretos de fibrose. Ácido hialurônico, inibidor de metaloproteinase, então são marcadores específicos da fibrogênese. E aí ele encontrou lá um percentual alto de pacientes que tinha ELF bem alterado, e aí ele ficou curioso e motivado para fazer um estudo histológico. Será que essas pessoas que têm esse ELF alterado têm também lesão histológica, né? E a gente tem alguns trabalhos aí, que nem eu falei na literatura, meio que mostrando isso. Mas eu acho que a gente não está autorizado ainda a sair biopsiando assim. Melhor realmente faz uma elato, se tiver alta, aí sim biopsia e acompanha, né? É o que eu contei a história, o Rosário, assim, para o paciente. A única coisa, eu estava até falando para a Tati, a única coisa que me deixou assim, menos desconfortável é que a mulher tem 40 e poucos anos, agora eu não lembro, 42, mas é 40 e menos, assim. E é uma faixa etária muito baixa para um CBP instalada, digamos assim. Aí eu falei, bom, ok, é isso mesmo, vamos acompanhar. Mas a hora que eu vejo esses números aí, dá um incômodo, né? Elze, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse trabalho que você estava vendo da insuficiência hepática aguda, existem outras possibilidades, outros diagnósticos diferenciais de falsos positivos do antimitocôndria, além da insuficiência hepática aguda? Não. Não, porque eles só pegaram pacientes com insuficiência hepática aguda. Eles analisaram 69 pacientes com insuficiência hepática aguda e dosaram o anticorpo antimitocôndria, IgP-210, SP100 até SLA, na primeira semana, com 1 ano e 24, 12 meses e 24 meses, entendeu? Eles não pegaram outra etiologia. Não tinha outra coisa associada. Agora, de várias etiologias. Mas não é bem um falso positivo, né? É que ele aparece e depois desaparece porque você tem muita lesão. Então, em situações outras, que não precisa ser necessariamente insuficiência hepática aguda, você pode ter o mesmo processo, que é o que acontece nas autoimunes, onde você tem um percentual de pacientes que apresenta antimitocôndria e isso não está associado à sobreposição, né? E essa situação aí desse hipercatabolismo da doença de Graves, eventualmente pode ser uma situação desse tipo. É uma elevação transitória, né? Não é falso positivo, é positivo de verdade, mas é transitório.
E teve um caso um caso de literatura que era uma sobreposição de uma paciente com hepatite autoimune, com CEP, que num flare de hepatite autoimune, ela faz um AMA com um título muito alto e depois abaixa. Então, a gente já comentava isso na época da minha tese, até a gente comentava desse artigo. Lembra, Paty? A Paty vai lembrar desse caso. Lembro perfeitamente. E a gente sempre comenta isso. Não precisa ser hepática aguda. Um caso de apresentação aguda importante, né? No quadro de uma hepatite aguda importante, ela pode aparecer transitoriamente. Mas isso não diminui a especificidade dele diante de um paciente com doença colestática. Então, a gente tem que saber analisar essas duas situações. Muito bom, muito bom, Elcio. Obrigada, gente. Parabéns, Josinha. Obrigada, Paty. Vocês são suspeitas. Deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante. No dia que o Luiz Eduardo teve naquela reunião, ele falou uma coisa que me chamou bem a atenção. Não sei se o Gama vai lembrar, se vocês vão lembrar. Mas ele falou da reatividade do padrão citoplasmático reticulado, que eventualmente ele também aparece de forma transitória, como um AMA. Por quê? Porque ele está nesse quadro, você começa a expor, porque esse padrão citoplasmático reticulado, que na verdade ele está reagindo contra as mitocôndrias que estão soltas ali no citoplasma. Então, quando você tem um quadro agudo, você acaba tendo um pouco de exposição dessas mitocôndrias, ele vai lá e cora. E depois ele desaparece. Então, é um padrão, esse padrão citoplasmático reticulado também, né, que é o AMA na célula REP2, a gente também tem que ficar atento e ele acontece isso. E ele falou, porque aquela paciente, uma paciente apresentada, que agora não vou lembrar, tinha essa elevação e ninguém valorizou, ele mesmo não valorizou. Ele falou assim, não, às vezes a gente vê num quadro mais agudo. Era isso. Parabéns, doutora Elza, parabéns, doutora Gabi. Parabéns, gente. Parabéns, Gabi. Muito bom. Paty Fukuta, Gabi, parabéns. Excelente sua apresentação. O caso é muito lindo mesmo. E se fosse, dava para publicar, né? Mas a gente tem que ter outro AMA e outro publicar. Que ela tem greve, a gente tem certeza. Mesmo que ela tem CBP, a gente não tem, não. Parabéns, Elza. Parabéns, Gabriela. Bonito caso. Obrigada, gente. A doutora Paty Boa noite. Aqui agora. Boa noite. Boa noite, gente. Agora eu vou fazer que nem o Rafael, alto de cor.